VNI na exacerbação do DPOC. Aqui tem muita coisa. Aqui tem aquele famoso físio. Vamos tentar uma VNIzinha para tentar dar uma chance? Será que vale a pena? Será que tem recomendação? Que é a exacerbação do DPOC, já tivemos aula sobre isso. Exacerbação de doença pulmonar obstrutiva crônica são motivo comum de internação hospitalar, né? Indivíduo que já tem uma insuficiência respiratória crônica, que quando exacerba essa insuficiência respiratória crônica, agudiza. Lembrando das adaptações que esses pacientes têm. A VNI na insuficiência respiratória do tipo 2, aquela da descompensação do DPOC clássica, pulmão fechado por broncoespasmo, uma troca pulmonar extremamente reduzida e diminuída por acúmulo de secreção ou perda diária de volume pulmonar. Aproximadamente 20% dos pacientes hospitalizados por DPOC apresentam insuficiência respiratória hipercápnica. Na minha realidade é maior essa porcentagem aqui, tá? Bota aí para uns 70% dos DPOCs, eles já são retentores crônicos de CO2. O retentor crônico de CO2, ele já indica um paciente de mais gravidade com risco aumentado de morte. A insuficiência respiratória aguda, e a gente já está falando num indivíduo com insuficiência respiratória crônica, desenvolve-se quando os músculos respiratórios não conseguem obter ventilação alveolar adequada, apesar dos altos níveis de atividade diafragmática. Por um broncoespasmo, por exemplo, o ar não sai. No enfisematoso, ele já tem perda de tração radial do parênquima pulmonar. Esse mecanismo do aprisionamento aéreo já está bem entendido, né, pra gente. Então eu tenho um aprisionamento aéreo, que ele puxa 1 litro, solta meio litro, puxa 1 litro, solta meio litro, puxa 1 litro, solta meio litro, 1,5 litro de gás preso no pulmão, não ventilando aquele pulmão, aumentando o CO2. Ó, aquele raio-x de bronquite crônica, é o que o teu paciente apresenta, a história dele, o que ele está apresentando, o exame ele só vai complementar. Olha a trama brônquica aqui, peribrônquica, diafragma, quase fazendo uma barriga inversa, né? Parece que ele está invertendo, né? Em vez de ser assim, parece que ele está assim. De tão aplanado que ficou. Cadê o coração? Está escondido naquele pulmão hiperinsuflado. É provável que a hiperinsuflação, quando confrontado com uma carga que excede a capacidade da bomba muscular respiratória, desenvolve-se um padrão rápido e superficial, que ele aumenta a frequência e diminui o volume. Isso eu caracterizo como o aumento da frequência respiratória com pequenos volumes correntes. Isso vai causar mais aprisionamento aéreo. O aumento, a taquipneia no DPOC aumenta a hiperinsuflação dinâmica. Por quê? Porque o tempo expiratório que o DPOC precisa é por vezes 4 vezes maior do que o normal. E durante a taquipneia, eu comprometo o tempo expiratório. Então eu tenho um pulmão que precisa de 4 vezes mais de tempo para soltar o ar, com esse tempo ainda mais encurtado para você garantir um aumento da frequência respiratória. Não é o tempo inspiratório que você compromete, é o tempo expiratório. Então, quanto menos tempo você dá para o ar sair para um DPOC, mais o pulmão dele vai ficar hiperinsuflado, mais ineficiência da musculatura respiratória em poder gerar volume, porque cada vez mais ele está em posição inspiratória. Como consequência, se eu não ventilo, em algum momento o pulmão está tão cheio de ar que não entra mais ar nenhum, então eu não renovo ciclicamente o gás. E o que vai acontecer então com o CO2? O CO2 sobe e vai se seguir a acidose respiratória. Medir a frequência respiratória, observar o padrão respiratório, o tanto que ele está comprimindo esse abdômen na expiração, porque ele vai contrair o abdômen na expiração quando ele tiver com broncoespasmo, e você vai ouvir a sibilância dele. Quanto mais ele contrai o abdômen, mais pressão intraabdominal ele faz, mais ele empurra o diafragma contra o pulmão, mais o pulmão é comprimido, gerando mais colapso pulmonar, mais aumento de CO2. Olha que ciclo vicioso, né? Você vai pensar sempre que ele tiver uma frequência aumentada às custas de um volume corrente bastante diminuído. Clássico você vê o DPOC na enfermaria, é isso aqui. É o enfisematoso, soprador rosa, é o bronquítico crônico, com esse arquétipo aqui, soprador azul, sempre com a mãozinha apoiada, para ter peitoral maior e peitoral menor,
serrátil anterior, ajudando a respirar, mobilizar o gradil costal. Muitos pacientes com DPOC são hipercápnicos. Cronicamente, na linha de base, ele já é hipercápnico em casa. E o desenvolvimento de uma acidose indica que eu estou diante de uma condição agudizada. Então, se eu pego uma gasometria e o pH está acidótico para um DPOC grave abaixo de 7,25, por exemplo, eu estou diante de uma situação agudizada, porque eu não estou conseguindo equilibrar o pH, estou diante de um distúrbio misto. Qual é a recomendação? A VNI deve ser usada na insuficiência respiratória por exacerbação de DPOC para prevenir acidose respiratória? Não. Se não tem hipercapnia, não tem indicação de VNI. Apesar do que eu dificilmente pego um paciente que é DPOC pela espirometria que não seja retentor de CO2. Mas se não retém CO2, se não tem hipercapnia, não é indicado a utilização de ventilação não invasiva. O foco principal em pacientes hipercapnicos com DPOC que não estão acidóticos deve ser terapia médica e um suplementinho só de O2 visando saturação alvo de 88 a 92. Eu prefiro perto de 88, tá? 88 a 90, mas a recomendação é de 88 a 92, então vamos colocar aqui para vocês. Eu fico muito confortável em ter um DPOC saturando 88 na enfermaria, às vezes a gente tem que escrever no leito para não suplementar o O2. Então, se não retém CO2, oxigenoterapia, se houver necessidade de manter saturação de 88 a 92. Se ele satura de 88 a 92 em ar ambiente, não precisa de oxigênio. Se ele satura 80 em ar ambiente, você vai botar oxigenoterapia, normalmente via catéter nasal, visando uma saturação de 88 a 92. Então, dada a falta de evidências consistentes demonstrando benefício nos pacientes sem acidose respiratória, o comitê decidiu contra a VNI de 2 níveis neste cenário. Sem acidose, recomendação contra a utilização da ventilação não invasiva por conta dos riscos. Aqui é a chance de estourar uma bolha do pulmão e fazer um pneumotórax hipertensivo na tua mão. Não é, vamos botar oba-oba. Não, olha a situação desse pulmão. A gente vai botar pressão positiva nessas bolhas aqui, gente. Nessa bolha aqui também. Então eu tenho que ter um benefício clínico em prol de um risco para poder usar. Pacientes hipercapnicos que não são acidóticos, eles estão apenas com um distúrbio simples. Tá? O pH ainda está compensado. É só oxigenoterapia buscando esse alvo de saturação, coisa linda. Sem acidose, recomendação condicional contra VNI em 2 níveis. Qual é a recomendação? VNI deve ser utilizada na insuficiência respiratória hipercápnica aguda por uma exacerbação de DPOC, com certeza. Forte recomendação, alta certeza de evidência. Recomendamos BiPAP, ventilação em 2 níveis, para insuficiência respiratória com acidose respiratória aguda ou crônica e pH abaixo de 7,35. Tem que ter acidose. Se tem acidose, se tem hipercapnia, se tem pH abaixo de 7,35, pode fazer VNI. Veio a gaso, PCO2 de 60, pH de 7,31. Vai na fé. BiPAP, ventilação em 2 níveis, deixa confortável para o paciente, não aperta a máscara no rosto do paciente, porque fica bastante desconfortável. Conversa às vezes na primeira tentativa, fica um pouquinho ali do lado, depois você vai ficar tranquilo, o paciente vai ficar super de boa na VNI. Você pode colocar a VNI, não necessitar de ficar monitorizando ele ali, a beira-leito o tempo todo. Vamos tentar uma VNI, físio, para dar uma chance para esse DPOC aqui, porque senão ele pode ir para o tubo. Qual é a recomendação? Sim, vamos tentar. Tem recomendação científica para tentar. Como eu falei para vocês, o DPOC ele é extremamente adaptado à insuficiência respiratória que ele já tem. Não tem comparação com um indivíduo que não tenha um DPOC. A capacidade que um DPOC tem de tolerar uma hipercapnia é incomparável. A capacidade que um DPOC tem de manter uma hipoxemia que no indivíduo jovem, sadio, pode levar a uma morte súbita,
por hipóxia, que ele vive com aquilo, praticamente fazendo fotossíntese. É impressionante, a capacidade de adaptação do DPoC é impressionante. A VNI deve ser utilizada na insuficiência respiratória hipercápnica aguda, estabelecida por uma exacerbação de DPoC. Olha só, recomendamos um teste BIPAP. Vamos tentar. Sabe aquele vamos tentar? No DPoC tem recomendação validada, forte recomendação, com certeza moderada de evidências. Recomendamos um teste BIPAP em pacientes considerados como necessitando de ventilação mecânica. Aí é do feeling também, né? Por exemplo, às vezes você pega uma gasa, que eu tô falando, paciente ali com sinal de franco de insuficiência respiratória, vem uma gasa com uma PCO2 de 90, porque ele tá fazendo ali um broncoespasmo, porque ele fez um esforço, porque ele tossiu, porque ele tentou se virar de lado. Você vê um padrão respiratório com sinais claros de aumento do trabalho respiratório, você pergunta para ele, tá cansado? Tá com falta de ar? Tô não. Tô bem. Ele nega a dispneia. Pensando em DPoC exacerbado, é recomendado sempre um teste antes da ventilação invasiva. Ao menos que o paciente ele esteja se deteriorando imediatamente. Por exemplo, ele entra em parada respiratória, faz um gasping. Aí, meu amigo, você não vai tentar VNI, né? Aí é intubação imediata. Justificativa da indicação. pH menor do que 7,35. Tem que ter acidose para ter indicação. A análise combinada demonstrou que o BIPAP reduz a mortalidade e diminuiu a necessidade de intubação, com forte certeza de evidência. Reduz mortalidade e diminui necessidade de intubação? Meu amigo, vai na fé. Tem acidose, pode botar VNI. Então, com base nessa revisão, o comitê sentiu que os efeitos desejáveis do BIPAP, da ventilação em 2 níveis, na insuficiência respiratória hipercápnica aguda, devido à exacerbação de DPoC, definitivamente superam os efeitos indesejáveis previstos. Considerações para a gente indicar a VNI. O BIPAP ele deve ser considerado com pH abaixo de 7,35, PCO2 acima de 45 e uma frequência respiratória maior do que 20 a 24, a depender da referência. Mas uma taquipneia acima de 24. Um pH acidótico abaixo de 7,35. PCO2 acima de 45, a acidose respiratória. Tem indicação de BIPAP. Simples assim. O BIPAP ele continua sendo a escolha preferida no DPoC, com acidose respiratória aguda durante a internação hospitalar. Tem melhor recomendação que o CPAP. Não há, isso é muito doido, não há limite inferior de pH abaixo do qual uma tentativa de VNI seja inadequada. Isso é louco, né? Vamos analisar isso de novo. Não há limite inferior de pH abaixo do qual uma tentativa de VNI seja inadequada. Pegou um DPoC grave, chega na emergência com franco sinal de insuficiência respiratória, vai colher a gasometria, uma PCO2 de 90, um pH de 6,8, extremamente acidótico, incompatível com a vida. Pode tentar uma VNI nesse cara descompensado? Pode. Não infecciosa. Se você tem um contexto infeccioso nessa descompensação, aí isso aqui não está valendo, tá? A gente está pensando numa descompensação de DPoC. Aumento no volume de secreção, dispneia e aumento na tosse, na frequência e na intensidade da tosse. Isso é considerado descompensação de DPoC. Agora tem uma pneumonia francamente purulenta, botando catarro. Com DPoC descompensado, a chance de falha de VNI é muito alta. A gente está falando de um distúrbio, de um descompensado, de um DPoC descompensado, que tem aula sobre isso, essencialmente na exacerbação não infecciosa. E esse só descompensação de DPoC tem muito caso de DPoC descompensado internado sem quadro infeccioso associado. Quanto menor o pH, obviamente, maior o risco de falha. Nesse pH de 6,8, a chance de falha é maior. O paciente tem que ser monitorizado de perto, você tem que estar do lado do doente, observando e buscando sinais rápidos e claros de melhora, principalmente do padrão ventilatório, da melhora do volume corrente e da ventilação alveolar, do padrão ventilatório, porque esse cara tem que ventilar o mais rápido possível para diminuir essa PCO2 e aí diminuir a acidose respiratória que está descompensando o pH sanguíneo.
Obrigado pela paciência. DPOC descompensado, não infeccioso. Vai na fé. Se o CO2 está aumentado, se o pH está acidótico, pode fazer com força, que tem recomendação. Não se apegue a sinais de insuficiência respiratória no indivíduo normal para um DPOC exacerbado, não infeccioso, para você tentar uma VNI ainda antes de intubar.